Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Oliveira da Rocha, da turma de Humanas da ETEC de Franco da Rocha. Meu trabalho é sobre a ilha de Creta. Vamos começar com a origem dos povos. Origens: a ilha de Creta, localizada no mar Egeu, começou a ser habitada por seres humanos por volta de 9.000 anos atrás, durante o período Neolítico. A civilização que os cretenses desenvolveram só começou a tomar forma a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Nesse período, eles utilizavam o bronze na produção de seus objetos. Os historiadores acreditam que os cretenses chegaram a Creta por meio de uma migração, e a hipótese mais aceita atualmente afirma que os primeiros humanos que chegaram à ilha vieram da Anatólia, conhecida na antiguidade como Ásia Menor e atualmente como parte do território da Turquia. Os palácios cretenses. Já vimos que os grandes palácios cretenses começaram a ser construídos a partir de 2.000 anos antes de Cristo. E atualmente sabemos que existiram 4 grandes palácios na ilha. Eles foram erguidos em diferentes locais de Creta, e sabemos que eram para os cretenses centros do poder e da admiração de seus domínios. As 4 construções localizavam em Knossos, Malha, Cato Sacro e Festo, e ao redor delas desenvolviam-se as cidades cretenses. Os palácios, além de administrarem as terras, centralizavam as ações comerciais, serviam de centros religiosos e reuniam recursos importantes para Creta. Estradas foram construídas na ilha com o intuito de facilitar o deslocamento até eles. As grandes cidades cretenses não tinham grandes fortificações, o que sugere que o convívio entre elas era pacífico. Isso não significa que os cretenses eram desmilitarizados, uma vez que existem evidências de armas encontradas pela arqueologia na ilha de Creta. No interior da ilha foram construídas torres de vigilância com o intuito de enfraquecer a ação de bandidos. Até por volta de 1700 anos antes de Cristo havia independência entre os palácios, mas desde então acredita-se que Knossos começou a posicionar-se como o palácio mais influente e poderoso da ilha. Os estudos arqueológicos apontam que o Palácio de Knossos foi destruído e reconstruído 2 vezes, entre 2.000 anos antes de Cristo e 1.400 anos antes de Cristo. Os afrescos. No interior dos palácios foram encontrados diversos afrescos, pinturas feitas nas paredes. Esses afrescos permitiram que os historiadores pudessem tirar algumas impressões a respeito da religião e da cultura cretense. Cenas de natureza e de festivais e cerimônias em Creta. São encontradas nessas expressões artísticas os afrescos. São uma das representações artísticas mais conhecidas dos cretenses. O modo de vida. A agricultura era a principal forma de obter-se alimento em Creta, e víveres como grãos, figos e oliva eram produzidos na própria ilha. Apesar disso, a atividade econômica mais importante era o comércio marítimo, pois cretenses tiveram um grande domínio sobre o mar Egeu e tiveram contatos importantes com outros povos. Na religião, os historiadores afirmam que as crenças cretenses foram herdadas da Anatólia, havendo 2 grandes deuses, Rhea, a deusa-mãe, e Minotauro, o touro divino. No caso da deusa-mãe, ela possuía lugar privilegiado na crença cretense, e era associada com a fertilidade humana e da terra. Era representada como uma mulher com os seios à mostra. Eles eram as principais divindades. Logo havia outros no panteão cretense. Não era comum a existência de templos fechados em Creta.
e grande parte das festividades e rituais religiosos era realizado ao ar livre, em templos abertos e locais considerados sagrados. Um ritual comum em Creta é que era uma forma de adoração ao touro. Foi a torocatopsia, o ato de pular em cima de um touro em movimento. Os chifres do touro eram um artigo de decoração nos palácios e touros saltando era representado em afrescos e cerimônias. Sabemos que os cretenses desenvolveram uma forma de escrita conhecida como linear A. Acreditava-se que esse sistema de escrita foi desenvolvido por volta de 2000 anos antes de Cristo e que cumpriu um importante papel administrativo, pois foi muito encontrado nos grandes palácios. Os escritos de linear A ainda não foram decifrados pelos especialistas. Decadência cretense. As cidades em Creta esvaziaram-se e a ilha passou a ser dominada pelos micênicos, povo que teve a supremacia na Grécia e no Mar Egeu, até cerca de 1200 anos antes de Cristo. Os historiadores afirmam que em torno de 1500 anos antes de Cristo, os cretenses entraram em decadência, e entre 1400 anos antes de Cristo e 1300 anos antes de Cristo, não existe nenhuma certeza dos motivos que explicam esse declínio, mas algumas hipóteses são levantadas e aceitas atualmente. Primeiro, os historiadores pensam que desastres naturais como um grande terremoto e uma grande erupção vulcânica causaram grande destruição em Creta e prejudicaram a vida local. Fala-se também que possíveis esgotamentos do solo e superpopulação podem ter contribuído para o enfraquecimento cretense. Economia política. Inicialmente, os cretenses praticavam uma agricultura especializada, cultivando cereais, oliveiras e vinhas, e criavam animais, mas na verdade o comércio é que era a base da economia. Para incrementar as atividades comerciais, os cretenses desenvolveram uma diversificada produção artesanal, utilizando metais, cobre, bronze, ouro e prata, e fabricando objetos de cerâmica, e tão importantes eram os artigos de cerâmica para o comércio que os artesãos chegaram até a ocupar a posição de destaque na economia urbana e na sociedade. A área do comércio de Creta abrangia as ilhas vizinhas do Mar Egeu, a ilha de Chipre, a Síria, de onde traziam metais para suas oficinas, e o Egito, de onde traziam marfim e perfumes. Possuem um sistema de pesos e medidas semelhante ao dos egípcios e mesopotâmicos. Em Creta surgiu pela primeira vez a civilização que tinha muito poder por dominar os mares, o que recebeu o nome de talassocracia, um traço cultural importante da civilização cretense. Foi a religião que se baseava sobretudo no culto da deusa mãe, uma divindade feminina que governava o universo e representava a fecundidade. Tal crença contribuiu para que a mulher tivesse acesso às mesmas atividades masculinas, não sofrendo discriminações ou restrições. Referências. Eu estudei e peguei muitos dos textos no site www.brasilescola.com.br, www.sohistoria.com.br e www.mundodaeducação.com.br. Bom, espero que tenha gostado. Esse foi o meu trabalho sobre a Ilha de Creta.